Ilustres amigos do canal, tudo bem? As tensões geopolíticas aumentando a cada instante. Cada vez mais nós verificamos uma preocupação mundial com esses conflitos que podem se expandir. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os melhores investimentos caso nós tenhamos um conflito de natureza maior, que envolva outros países, para que você saiba proteger o seu recurso. Talvez esse seja o vídeo mais importante desse mês no canal. Por isso, ele vai ser um pouco mais longo. E logo de cara, eu quero te dizer que como cristão, eu não tenho como apoiar nada a respeito de uma guerra. Mas eu tenho por obrigação trazer aqui para você informação de qualidade a respeito de importantes investimentos para que, caso isso aconteça, você entenda como é que o mercado costuma se movimentar. Então eu espero que você esteja preparado e entenda em detalhes esse vídeo. Vamos primeiro trazer esse contexto que eu quero trazer para você, caso ele venha a acontecer, diante então dessas fragilidades que nós já estamos verificando. Primeira situação, o que eu quero chamar nessa situação de conflito internacional? Eu estou dizendo de um envolvimento formal e direto de dezenas de países. Hoje nós já temos um conflito na Europa que envolve diretamente dois países, mas indiretamente dezenas de países. Só que eu estou dizendo de uma situação maior, uma situação mais ampla, que traga formalmente e diretamente diversos países num conflito armado, ou ainda numa grande recessão mundial, que é o que eu venho alertando aqui no canal. Segunda situação, esse vídeo foca num momento mais duradouro. Vini, o que você quer dizer com isso? Caso nós tenhamos um prazo maior, de pelo menos 2 ou mais anos, de um conflito de natureza militar durando um pouco mais. Assim como nós tivemos nas questões militares de 14 a 18 e de 36 a 45, ou em grandes recessões mundiais, como nós tivemos lá em 2008, que foi praticamente quase a 2010, ou em 2000, que foi praticamente a 2002. Foram recessões grandes. E por fim, qual é então o investimento ou os investimentos que devem então performar melhor? Como é que eles reagem antes e depois desses grandes momentos de turbulência? É isso que vamos começar a falar agora. Eu vou trazer aqui para você sete diferentes tipos de ativo para que você compreenda o que acontece. Vamos lá. Vamos começar falando dos ativos mais voláteis, começando por criptomoedas e Bitcoin. Veja, se a situação atual das criptomoedas já está ruim, caso, num curto período de tempo, nós voltemos a ter um período de conflito armado maior, elas literalmente vão morrer. Tem criptomoedas que caíram 80%, 90%. Vini, mas e o Bitcoin? Volto a dizer para você, eu sou adepto do Bitcoin, só que você precisa investir nos momentos certos. Esse atual momento não é o momento ideal. O que aconteceu lá no passado? Veja, o Bitcoin não tem tempos assim, décadas de sua existência. Ele foi lançado na última grande crise mundial, em 2008, justamente para combater esse excesso de dinheiro na economia. O que aconteceu então na crise que ele enfrentou, que foi então em 2020? Olha aqui nesse gráfico. Aquela crise então de saúde pública internacional foi muito rápida, durou apenas 45 dias. Nesse período, ele caiu mais de 60%. Chegou a ficar a 4 mil dólares. Caiu de 10.500 para 4 mil dólares. Uma queda aproximadamente de 60%. Então o Bitcoin acabou? Não. Depois desse período, como houve injeção maciça de dinheiro na economia, para a economia não parar, o Bitcoin disparou, chegou a 69 mil dólares. Agora está girando em torno de 28 mil. Então, num primeiro momento, eu posso te dizer, talvez as criptomoedas sejam os ativos que vão mais cair. Algumas vão acabar, vão morrer, porque eu diria para você que mais de 50% é puro golpe. Agora, o Bitcoin vem se provando no tempo. Ele deve cair muito, mas provavelmente ao longo do período vai se recuperar.
Por que período? Depende do período da recessão, sendo que ano que vem é ano de halving. Se você não conhece, não entendeu, coloca aí que eu vou te explicar. Vamos então falar de outros ativos, começando pela renda variável. A Bolsa de Valores. A principal bolsa nos Estados Unidos é o S&P, que está sendo puxada pelas 7 ações magníficas em 2023. Você deve saber disso. Apple, Amazon, Google, principalmente aí Nvidia e outras ações gigantescas estão puxando o índice, porque o índice mesmo ele está em queda desde o início do ano. Mas o que aconteceu em momentos lá para trás? Agora sim nós conseguimos retroagir para aqueles conflitos armados de natureza então mundial que tivemos lá nas décadas de 30 e 40. Repara aqui para você verificar. Eu puxei esse gráfico tentando trazer então um intervalo de tempo que mostrasse a reação do mercado financeiro em relação a essa segunda importante guerra que nós tivemos, envolvendo vários conflitos. E o que nós temos aqui para você? Veja que de setembro de 39 a abril de 42, ele caiu 44%. Veja que esse não foi a maior queda, porque o mercado financeiro antecipa os movimentos. O topo do mercado tinha sido no início de 37. Se eu pegar de março de 37 a abril de 42, a queda foi de 59%. Com um detalhe muito importante, repara que não caiu de uma vez, foi caindo de 37, recuperou um pouco em 38 e o fundo mesmo, só foi acontecer então em 42. 38, 39, 40, 41, 42, 5 anos de queda. Mas depois recuperou, repara na seta verde. Quem soube o momento de comprar, ganhou dinheiro. Quem comprou lá depois dos anos 40, a Bolsa Americana disparou. Saiu então aí desse valor que eu tinha de 7,41, chegou a tocar a 20, quase então triplicando aí a sua rentabilidade. Só que num conflito armado, ela cai, ela despenca. E despenca por quê? Porque o investidor, ele corre para aqueles ativos que protegem mais. Bolsa de valores é renda variável. Se existe uma grande recessão ou um grande conflito armado, os investidores recuam na renda variável e vão para os ativos mais seguros, que é o que eu vou te mostrar. Então, Bolsa de Valores americana tende a despencar e o motivo é a aversão ao risco. Mas, Vini, eu não invisto na Bolsa americana, eu invisto na Bolsa brasileira, no Ibov, ok. Vamos verificar, mas o Ibov nós não temos dados dos grandes conflitos mundiais que aconteceram no início do século passado e no meio do século passado. Por isso, a referência que eu trago para você são as grandes recessões. No canto esquerdo do seu vídeo, você está vendo a recessão de 2008 a 2009, a grande crise financeira, crise do subprime. Olha o que aconteceu nesse intervalo, uma queda de 59%. Vou repetir, queda de 59%. Ah, mas depois se recuperou. Não foi bem isso não. Se você contar desde 2008 e traçar essa linha branquinha, veja que ela só foi se recuperar 10 anos depois. De 2008 a 2018, ela voltou a subir, caía, voltava a subir e caía. O Ibov ficou 10 anos para romper novamente essa resistência que nós tínhamos lá, criada em 2008, em torno de 70 mil pontos. E depois, o que nós tivemos? A crise, então, que nós tivemos em 2020, de saúde pública internacional. Foi a crise mundial mais rápida. Em 40 dias, caiu 48%. É isso que você está vendo aí do lado direito. Vini, mas depois se recuperou. Mais ou menos. Voltou a superar o topo, só que agora está aí, ó, no canto direito, novamente, batendo cabeça com quando? Com o topo que nós tivemos em 2020. Então não é bem assim que funciona a renda variável. Vini, mas o Ibov não espelha a Bolsa Brasileira em dólares. Ok, trago também aqui o gráfico do ETF EWZ, que é a Bolsa Brasileira negociada em dólares no mercado americano. O que aconteceu também nesses momentos? E aqui eu trago para você 2001 e também 2009. 2001 foi a bolha.com. O que aconteceu? Olha aí, esse círculo da cor azul que eu fiz para você. Parece pequeno a queda, né? Você deve estar imaginando que o outro foi maior. Só que não.
Nesses dois movimentos, o EWZ, a Bolsa de Valores brasileira, negociada nos Estados Unidos, caiu aproximadamente 74% nos dois momentos. Então, quando nós temos uma grande recessão, ela desaba. Mas depois, repara que interessante, de 2003 até 2011, a Bolsa brasileira literalmente voou, foi nas alturas. E por que isso aconteceu? Ela saiu ali de aproximadamente 6, chegou a 100. Olha que espetáculo. Só que o que aconteceu? De 2003 a 2008, olha aí no gráfico, nós tivemos um mega ciclo de commodities impulsionado pelo mercado chinês, que consumia produtos brasileiros. Então aqui no Brasil disparou, o mercado brasileiro voou, inclusive a renda fixa teve também grandes resultados. Só que não parece ser esse cenário aí de curto, médio prazo lá na China. A economia chinesa está mais enfraquecida. Expectativas de crescimento, que no passado eram de 10%, nesse mega ciclo de commodities, agora está em 4,5%, está sendo revisto cada vez mais. Então, você verifica que esse teto foi alcançado lá em 100 e depois esse topo ou esse teto lá de 2008 para 2009 nunca mais foi alcançado. Caiu de 100 e nós estamos atualmente em torno de 30. Então, em outras palavras, novamente, mesmo o EWZ, ele sofre bastante. E sofreu bastante também porque o dólar subiu. Então, você tem que compreender como é que essas variáveis se relacionam. Mas, Vini, o que eu gosto mesmo é de fundo imobiliário. Olha, se você gosta de fundo imobiliário, eu sugiro primeiramente você ler um relatório de uma consultoria chamada Esquadra, sem a letra E, começa com S, Esquadra, e você vai entender as preocupações de fundos imobiliários que ela trouxe. Eu não posso te fornecer aqui, mas procure que você vai entender. O que eu quero te mostrar é que fundo imobiliário no Brasil só começou em 2012, então ele tem aí um prazo menor do que o Bitcoin. Eu só posso trazer então a situação que aconteceu em 2020. E o que aconteceu? Caiu 42% nesses 45 dias aproximadamente da crise. Então, fundo imobiliário também é renda variável. Cuidado se alguém está dizendo para você que é renda fixa, todo mês fica pingando aquele valorzinho. Estude para você compreender melhor como que esse ativo reage. FIIs não são renda fixa, são renda variável. Ah, Vini, mas ele investe em ativos de renda fixa. Você já olhou quais são esses ativos? Muita atenção nesse momento. E outro detalhe, desde o topo que ele alcançou em 2020, agora o IFIX, que é o principal indicador, está lutando com esse topo. Ainda não rompeu o topo de 3 anos e meio atrás. Vai entendendo um pouco mais. Só que antes, dá aquele super like, porque nós vamos entrar agora na renda fixa. E olha, antes de entrar na renda fixa, eu te faço um convite. Você conhece o painel do Tesouro Direto? A única ferramenta da internet que traz todos os títulos do Tesouro Direto, todas as taxas e todos os preços, para você entender a média, a taxa mínima, a mediana, o melhor quartil, comparar com as taxas médias mensais de cada um dos títulos, verificar a variação de preço e entender como você pode investir melhor. Você quer fazer parte? Tem duas formas. Uma, entrando pelo clube de membros. O Amigo Pleno, que é o penúltimo nível, já te dá direito a esse painel atualizado aí diariamente. Vini, eu não quero fazer parte do clube. Me mande um e-mail que eu vou te mostrar uma outra alternativa que eu criei. E você vai poder também receber o painel. Tá aqui o meu e-mail, curso viniinvest@gmail.com. Vou repetir, curso viniinvestes com 2 i's e t de tatu mudo, @gmail.com. Não tem BR. Me mande que eu vou te explicar como vai funcionar esse serviço. Continuando agora aqui para você entender, vamos então agora para esse momento falar de outros ativos. O principal deles, o ouro. Todos falam que ouro é reserva de valor. Mas será que realmente, quando nós temos uma recessão ou um grande conflito mundial armado, o ouro protege mesmo? É isso que eu vou te mostrar aqui. Veja esse gráfico que eu voltei na crise de 2008. O que aconteceu com o ouro? Veja, uma queda de 34%. Vou repetir para você,
uma queda de 34% ao longo dos meses que sucederam essa crise. Então, na recessão, no momento realmente que explode algum problema sério, não é o ouro que vai te proteger no curtíssimo prazo. Ele também cai. E cai por quê? Porque o mercado quer liquidez, quer dinheiro vivo. E aí ele tende a cair. Mas depois, quando abrimos mais o espaço, veja que ele volta a se recuperar. Então é uma reserva de valor para o longo prazo. Quem soube comprar aí na queda, por volta então de 600, ele chegou a bater 1.900, que é o que está voltando agora quando eu gravo esse vídeo. Você poderia então triplicar aí de valor, sabendo o momento de comprar. Agora, se você quer realmente se proteger por longo prazo, ok, está aí o ativo para você entender um pouco melhor. 34% de queda e depois 175% de alta em 4 anos. Mas Vini, eu entendi, tem outros ativos? Tem. O dólar, só que antes, vai lá, ajuda o nosso canal e se você fica com alguma dúvida, coloque nos comentários. Eu falei que esse vídeo era completo e eu expliquei antes que ele ia ser um pouco maior, mas estamos quase no fim. Vamos ao dólar. Você que acha que o real pode se desvalorizar, isso é uma realidade? É sim, nas grandes crises financeiras o real se desvaloriza. Veja o que aconteceu na crise de 2000 para 2001, a quebra das empresas.com. O dólar subiu, chegou a subir 82%. Você não ouviu errado. Ele saiu de pouco mais aí de 2,19, bateu quase a R$4. É bem verdade que depois voltou a cair. Então veja, na crise o dólar sobe porque ele é o porto seguro dos investimentos. O mercado corre para o dólar até verificar a calmaria. 82% é uma alta extremamente importante. Aliás, 84%. Só que veja que também em outro momento, em 2008, também tivemos essa alta. Novamente, crise financeira do subprime, alta de 67% do dólar. Existe alguma dúvida que ele é o porto seguro? Acredito que não. Vamos falar agora da renda fixa. Vamos começar pela renda fixa nos Estados Unidos. Veja o que acontece com o ETF TLT. TLT é um ETF americano que compra títulos atrelados à inflação com vencimento mais alto do que 20 anos. Para você entender, é como se fosse aproximadamente aí o nosso título IPCA 2045. Estou falando aproximadamente porque existem muitas diferenças. No curso Investimentos Internacionais, você entende um pouco melhor. O que acontece? Esse gráfico que você está verificando aí, muita atenção, é o gráfico de preço, não é o gráfico de taxa. Então entenda, o que acontece com o preço na crise? O preço aqui, ó, você verifica aí, ele desaba, é esse candle vermelho que você está verificando. Ele desaba por quê? Porque a taxa dispara. Com o risco aumentando, as taxas sobem muito rapidamente. Depois, elas dão uma calmaria. Veja que em 2008, nós tivemos uma queda de preço de 29%. Ou seja, a taxa disparou nesse período. Agora repara nesse movimento. Olha aqui em 2020 o que aconteceu. O preço chegou quase a 180 e agora em 2023 ele está a 86. Vou repetir para você, chegou aí quase a 180 e agora está abaixo de 86. Para você entender que ele desabou. Por quê? Porque as taxas desse tipo de título estão nas alturas. O mercado está precificando aí um potencial realização aí de crise, de conflito, de algo que pode vir. E por isso as taxas estão nas alturas. Veja então que o preço que está atualmente no canto direito do seu vídeo voltou para o preço lá de 2007, que está no canto baixo esquerdo do seu vídeo. Estamos falando de um título, então, que a taxa está nas alturas. Só um ponto aqui para você. Aqui não é indicação de investimento, é somente informação para que você entenda como é o momento que estamos passando. E a renda fixa no Brasil? Eu trago para você aí o gráfico do Tesouro Direto do IPCA 2024. Por que o 2024? Porque é o título que nós temos o maior histórico. Ele não está à venda, mas ele traz informações importantíssimas para você. Olha o que aconteceu lá em 2008. Em outubro de 2008, a taxa subiu para 8,27.
saiu de 6%, porque já havia aquela tensão muito interessante e subiu para 8,27%. Veja, a taxa aumentou e aumentou de uma maneira bem interessante. O que já estava bom ficou ótimo quando acontece esse tipo de situação. Além disso, veja o que aconteceu em 2020 no canto direito. A taxa saiu de 2 para 4,35, mais de 100% de aumento. Existe alguma dúvida para você que no estresse a renda fixa pode trazer bons retornos por longo prazo? Meus amigos, essa é a realidade. E antes que alguém pergunte, ok, Vini, e o CDI e a taxa Selic, o que acontece? Praticamente não se altera ao longo do tempo. É essa linha verde que você está verificando aí. Repare aqui no cantinho direito que houve sim uma queda em alguns ativos, só que a renda fixa permaneceu ali, praticamente inalterável, a taxa Selic, o CDI na realidade, enquanto que o IMAB sofreu sim aqui uma alteração, mas depois acabou se recuperando. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você, você precisa entender os melhores momentos para investir. E é por isso que eu volto aí o meu e-mail para você fazer um contato. Quer ter acesso ao painel do Tesouro? Faça contato. Você quer ter aí uma mentoria financeira para entender em detalhes o que está por vir? Também é por meio desse contato. E para finalizar, eu deixo nesse vídeo lá no alto o nosso grupo do Telegram aberto, com mais de 1.000 pessoas. São vários itens para você participar, para que você compreenda e possa estar preparado. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveite muito o tempo em família, um olho na tela e um outro olho na presença de Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.